Oi, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar com vocês um pouco sobre antiderivadas, que é um assunto que vem encerrar a parte de derivadas do nosso curso e, ao mesmo tempo, também a gente depois vai ver que isso puxa, né, o assunto de integrais. Também a gente vai ver alguns exemplos de cálculo com antiderivadas. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, como o nome sugere, antiderivada é a operação inversa de derivadas, certo? Então, a relação entre derivadas e antiderivadas é como a relação entre produto e divisão. Por exemplo, se eu quero dividir 12 por 3, eu vou procurar o número que multiplicado por 3 dá 12. Então, eu penso de uma certa forma em reverso, né? Antiderivadas também é assim, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a antiderivada de 3x ao quadrado, eu vou pensar na função cuja derivada é 3x ao quadrado, que é x ao cubo. Então, ok. Então, tá aí. Se eu tenho uma função f pequeno de x, né? Uma antiderivada dela vai ser uma função cuja derivada dá essa f pequeno de x. Aqui eu estou representando por f grande de x. Os mais atentos entre vocês já devem ter percebido o artigo indefinido aqui, né? Então, ao invés de dizer a antiderivada, eu coloquei uma antiderivada. E aí, vocês já devem suspeitar que não tem só uma. Vamos olhar esse exemplo aqui. O exemplo que eu acabei de falar. Então, vamos pegar f pequeno de x igual a 3x ao quadrado. A gente sabe, pela regra de derivação de potências, que, então, tomando f de x igual a x ao cubo, temos f' de x é igual a f de x. Tá? Então, tudo bem, a gente achou uma solução para o problema de encontrar a antiderivada dessa função. Só que essa solução não é a única. Vocês sabem, por exemplo, que se eu pegar aqui g de x igual a x ao cubo mais 3, também é antiderivada.
de f de x. Eu podia pegar x ao cubo mais π, x ao cubo mais e elevado a 12, x ao cubo menos 10 elevado a 300, né? Então, todas essas seriam antiderivadas. Na verdade, se eu conheço uma antiderivada, eu posso somar qualquer constante, a antiderivada que eu já conheço, e eu vou ter uma nova antiderivada da função. Por quê? Porque a derivada de constante é zero. Então, no momento que eu derivar, essa constante vai desaparecer. Deixa eu colocar isso na forma de um teorema. Então, se f grande de x é uma antiderivada de f de x, então uma outra função g grande de x também será uma antiderivada de f pequeno de x, se e somente se g grande de x for igual a f grande de x mais alguma constante. Então, o que esse teorema está dizendo é que não só basta somar constantes a uma antiderivada conhecida para obter novas antiderivadas de uma função f de x, como também, fazendo isso, eu consigo percorrer todas as antiderivadas dessa função f de x. Então, não tem outra forma de gerar novas antiderivadas que não seja por meio de somar constantes a antiderivadas já conhecidas. Certo? Vamos fazer uma demonstração, é bem simples. Demonstração. Então, a gente sabe que se g de x igual a f de x mais uma constante, como por hipótese a gente tem que a derivada de f grande de x é f pequeno de x, então g' de x é igual a f' de x mais a derivada de k, da constante k, certo? E é claro que isso aqui é f pequeno de x, por hipótese, mais agora a derivada de k é zero, então fica só o f de x. Tudo bem, então se g de x é f de x mais uma constante, está feito. A derivada de g de x é zero. Isso a gente é f de pequeno de x. Isso a gente já sabia. Agora, se a gente sabe que, por outro lado, se a gente sabe que g' de x é igual a f de x, então o que acontece? F de x menos g de x linha é igual a f pequeno de x menos f pequeno de x é zero. Logo, f de x menos g de x é igual a constante. Tá bom? Então, a gente acabou de mostrar também que se a derivada de g', a derivada de g grande é o f pequeno, então f grande de x menos g grande de x é zero. Se a derivada de uma função é zero, é porque essa função é constante.
tá bom? Então, é claro que que g grande de x vai ser f grande de x mais essa constante aí. Acabou a demonstração. Então, para fechar esse assunto, vamos fazer mais um exemplo. Então, pessoal, essa questão aqui pede para encontrar a antiderivada do cosseno de x, de modo que essa antiderivada avaliada em π sobre 2 dê menos 2. Aqui é claro que vocês já devem ter percebido que o artigo é definido dessa vez. Por quê? A gente vai ver, quando a gente for resolvendo essa questão, que o fato de ele fazer uma exigência sobre o valor da função em um determinado ponto, nesse caso π sobre 2, determina aquela constante que está lá no teorema. E, dessa forma, fica determinada uma única antiderivada. Então, vamos lá. Bom, sabemos que, então, qual função cuja derivada é o cosseno? Seno. A gente sabe, então, que seno de x é uma antiderivada de f pequeno de x aqui da questão. Então, a gente também sabe do teorema que todas as antiderivadas vão ser, então, seno de x mais alguma constante. Agora, veja bem, essa constante vai ser determinada por quê? Além disso, a gente quer o quê? Que f de π sobre 2 seja igual a menos 2. Então, bom, por um lado, f de π sobre 2 é seno de π sobre 2 mais alguma constante, que a gente ainda não sabe qual é, certo? Isso é f de π sobre 2, que também a gente tem essa exigência na questão, menos 2. Logo, então, a gente sabe que seno de π sobre 2 é 1. Então, K é igual a menos 3. Portanto, então, essa f de x, obrigatoriamente, pelo teorema que a gente acabou de ver, vai ter que ser seno de x mais k. E k é menos 3. Então, na verdade, aqui fica menos 3. Então, dessa forma, fica determinada qual é essa antiderivada que está sendo pedida. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre antiderivadas. No livro tem alguns exercícios. Eu também vou incluir alguns exercícios sobre antiderivadas numa próxima lista de exercícios. Então, até a próxima!